TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Race Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão. Bom dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é dia 23 de junho e nós vamos iniciar o seu programa Itajubá Entrevistas de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a demissão, as demissões da Mali. Essa demissão que eu acho que pegou as pessoas aí de calça curta, num momento complicado, que é o momento que a gente está passando de pandemia, e a gente vai entender melhor a situação desses funcionários da Mali, e para isso nós estamos aqui com o José Carlos dos Santos, o Carlinhos, que é coordenador geral do Sindicato dos Metalúrgicos. Bom dia. Bom dia, Drica, bom dia a todos os telespectadores. Obrigada mais uma vez por aceitar o convite, viu, Carlinhos? Estamos aqui, agradecendo inicialmente o espaço, para que nós possamos estar levando aí as informações para os trabalhadores da luta, do dia a dia do sindicato, sobre a defesa do direito e a luta por melhoria na qualidade de vida dos trabalhadores. É muito importante esse espaço para que nós possamos estar passando as informações. Estamos à disposição. Isso mesmo, por nada. E aí fique à vontade sempre para estar aqui com a gente, como você disse, é um quadro de utilidade pública mesmo, que interessa aos funcionários da Mali e também a toda a cidade, para que a gente possa entender melhor tudo o que está acontecendo. Carlinhos, desde o começo da pandemia, algumas fábricas daqui de Itajubá adotaram algumas medidas de emergência, Para que a gente possa chegar na nossa situação atual hoje, quais foram essas medidas de emergência tomadas por essas fábricas? Em março, quando foi decretado o estado de calamidade no país em relação ao Covid, também foi colocado a medida provisória pelo governo, da MP 936, que colocou duas medidas para poder... na verdade, são medidas que o sindicato tem questionamento, Nós temos a visão de que o governo poderia fazer muito mais. A MP 936 ela permitiu o acordo de redução de salários e jornada durante o período de 90 dias, certo, e a suspensão de contrato, que é o layoff, durante o período de 60 dias, entendeu? E a estabilidade na mesma proporção. Só que a estabilidade provisória, que permite que a empresa, ao término das medidas, ou mesmo no meio da medida, pode demitir, mas a empresa indeniza, entendeu? E por isso que nós achamos que essa MP, ela editada pelo governo Bolsonaro, ela não foi positiva e não é positiva. A prova disso demonstra e que traz a indignação para nós o que ocorreu na Mali na sexta-feira, passado dia 19, quando os trabalhadores retornavam do layoff, após 60 dias de layoff, foram demitidos em torno de 180 trabalhadores. Então, isso trouxe a indignação e prova de que, desde quando foi colocada essa MP pelo Bolsonaro, lá quando a gente sentou com as empresas para fazer o acordo, nós tentamos ampliar o acordo, tanto é que na Aptiva e Paraisópolis nós conseguimos ampliar o acordo no sentido de dar uma estabilidade real. Só que a estabilidade, por mais que ela seja real, não impede que a empresa demita. Às vezes acontece com a Mali. Ela assume a responsabilidade de indenizar o trabalhador. Por isso que nós nos posicionamos lá atrás, quando foi colocada a MP, demonstramos isso. Se for pegar o nosso histórico de jornal, informação no Facebook, tudo, nós já questionávamos a medida, porque a nossa preocupação é que a medida, ao não colocar estabilidade real, que proibisse realmente a empresa de demitir durante o período de pandemia, e também com as medidas colocadas pelo governo, iria fazer o que está fazendo. A MP ela está patrocinando a empresa, no caso a empresa utiliza o dinheiro público, com a redução de salário e jornada e suspensão de contrato, onde o governo entra com dinheiro público para poder subsidiar parte do salário dos trabalhadores, a empresa passa o período dessa medida, ela economiza dinheiro
que é o que a gente fala sobre patrocinar a demissão. Ela economiza dinheiro com investimento de dinheiro público e depois demite o trabalhador. Então, é uma contramão, né, de uma medida que nós lá criticamos e continuamos criticando. O governo cria a medida de liberar dinheiro do BNDES para as empresas, para salvar empresas, salvar banco, mas na hora de colocar a medida que realmente dê estabilidade real para os trabalhadores, não faz. E aí a gente fica numa situação traumática, como foi colocada. Então, por isso que o sindicato continua reivindicando de que seja colocado pelo Congresso, pelo Senado e pelo governo, medidas que realmente protejam os trabalhadores. O sindicato, então, desde o começo, então ele já era contra, né, não estava satisfeito com essa medida. Exato. Expedida por esse governo, Exato. Porque já temia realmente o que aconteceu agora com a demissão dos trabalhadores da Mali. Não só o que aconteceu na Mali, mas pode acontecer em outras empresas também que estão utilizando a mesma medida. A empresa ela economiza, os trabalhadores que ficam na fábrica trabalhando em redução de salário e jornada, eles acabam trabalhando na preocupação de proteger o emprego e também da pressão da empresa, do serviço que tem, os trabalhadores acabam trabalhando por 2, 3. E aí chega num ponto que acaba sobrando mais trabalhadores ainda, porque com a queda da produção é real, a crise ela é uma crise sanitária e uma crise econômica, porque as pessoas, por exemplo, a Mali produz peças automotivas e hoje ninguém está comprando carro. Então, quer dizer, automobilístico está parado, né? As montadoras estão patinando, então não está vendendo. Se não vende, obviamente, cai a produção. Agora, o que nós entendemos é que não somente a Mali, mas todas as empresas multinacionais, assim como a Mali, ganharam muito dinheiro, né? Só no primeiro trimestre desse ano, antes do Covid, a Mali ganhou muito dinheiro, teve muito lucro. Então, nós compreendemos de que, se pegar o histórico de muitos anos que a empresa está instalada na cidade, que ela ganhou benefícios do município, né, doação de terreno, isenção de impostos, todos os benefícios, a empresa deveria naturalmente se apoiar no sentido de que nesse momento de pandemia deveria, apesar de já ter essas medidas que facilitam para a empresa, ela preservar o pós-trabalho, manter o pós-trabalho, que é o momento mais crucial que os trabalhadores precisam de renda, entendeu? Imagina, na verdade, os trabalhadores durante esse período de 60 dias que estavam em casa no layoff já estavam preocupados, puxa vida, será que eu vou voltar? Será que eu vou trabalhar? Será que eu vou voltar a ser demitido? E essa tensão psicológica com a doença, né, com o Covid, mais a preocupação com o emprego, imagina só como que fica a questão emocional na família. Com certeza. Então é revoltante, né, essa situação. Mas é o que nós deixamos claro, né? Muitas pessoas às vezes criticam a atuação do sindicato lá atrás, está criticando o governo fez a medida e o sindicato está questionando, mas na verdade hoje prova, 60 dias depois da medida do governo e que a Mali utilizou, hoje prova que a medida não foi bem feita. A medida ela atende a empresa, porque a empresa economiza dinheiro, mas ela não protege os trabalhadores. Então, infelizmente, é uma medida que ela vem na contramão de tudo. É o que a gente fala, os políticos, né, seja deputado, senador, presidente, não faz nada em benefício do povo. Infelizmente, né, é uma situação que hoje coloca a gente num debate, né, que, claro que os trabalhadores que estão no cotidiano acompanham o debate do sindicato, de chamar atenção sobre essa preocupação de que a medida não era satisfatória e provou isso para nós agora. Entendeu? Sim. Bom, você disse que o governo, dentro dessa medida, ele, de certa forma, ajudou, né, bastante a empresa. Exatamente. Né? Tem algum subsídio que a empresa usa? Na verdade é o seguinte, por exemplo, na suspensão de contrato, o governo entra com 70%, né, do calculado sobre seguro-desemprego e a empresa com 30%, do valor do salário do trabalhador. Sobre o seguro-desemprego. Auxílio também. Só para as pessoas entenderem, vamos explicar o que é uma suspensão de contrato? A suspensão suspende o contrato, né, como se fosse desligado o trabalhador, mas não é desligado. Ele continua com o vínculo, mas suspende o contrato. Então, a empresa não recolhe INSS, não recolhe fundo de garantia, e ela só paga uns 30% referente ao salário do trabalhador, tirando os encargos e como um auxílio. Então, não é salário. E o governo, no caso dessa INP 936, é calculado 70% sobre o que o trabalhador teria direito no seguro-desemprego, calculado nos últimos 3 meses, limitado
a R$ 1.800 e poucos reais, que é o teto do seguro-desemprego. Certo. Então, o governo entra com 70%. Então, praticamente, se fizer as contas, o salário dos trabalhadores, ele ficou na média de 90% a 95%, né, com essa medida, somando os 30% da empresa e os 70% do governo. Então, o governo entrou com 70% de carga do salário dos trabalhadores com dinheiro público e, em contrapartida, deixou os trabalhadores numa situação de uma estabilidade provisória, onde permite que a empresa demite e não deu a estabilidade real, entendeu? Então, é isso que chama a indignação do sindicato. E lá atrás nós já alertávamos isso, porque se fosse criada uma medida, o governo vai entrar com dinheiro, é dinheiro do povo. Sim. Mas só que a empresa não vai poder demitir enquanto perdurar a pandemia, entendeu? Era o coerente. Sim, mas passado isso, então, o governo continua, vamos dizer, custeando esses 70%? Não. Ele teria essa condição? É isso que diz Não, então a MP nesse documento encerrou. Não. Ela encerrou. No caso da Malha, ela encerrou 60 dias. Só que o governo entrou, o Senado aprovou a prorrogação da MP. Então o primeiro foi 60 dias. O primeiro foi 60 dias suspensão. Okay. E 90 a redução de salário e jornada. Certo. Agora, como fala, o Senado prorrogou, só o governo, o Bolsonaro assinar. Prorrogou em quanto tempo? Prorrogou até o final do ano. Então, o que acontece? A Malha ela poderia seguir utilizando esse da mesma forma que ela estava vindo fazer, e como subsídio do governo até o final do ano. Até dezembro aí. Ela poderia continuar fazendo. Então ela tinha todas as condições para manter esses funcionários. O sindicato naturalmente negociar a prorrogação do acordo e garantindo os postos de trabalho até dezembro. Isso é coerente, isso é o que o sindicato continua defendendo perante a empresa. E é o que nós vamos discutir com a empresa na reunião que nós marcamos amanhã. Entendeu? Então amanhã tem uma reunião, né, para vocês discutirem exatamente isso. Você vai colocar exatamente isso. Nós vamos fazer uma proposta realmente nesse sentido, de que tendo essa prorrogação da MP, que a empresa aceite para o sindicato e prorrogue a medida, garantindo o posto de trabalho realmente. Mas o sindicato continua na crítica de que o governo, assim como o governo Bolsonaro e os governos anteriores, Lula, Dilma e FHC, todos, nunca em momento de crise criaram medidas que fossem protetivas para os trabalhadores, realmente proteger os trabalhadores. Na verdade, todas as medidas colocadas pelo Bolsonaro e pelos governos anteriores em momento de crise sempre foi no sentido de defender as empresas, não de defender a classe trabalhadora. E nós continuamos com a crítica, entendeu? Independente de ter as pessoas que são a favor do governo, nós temos que ter crítica. A mesma pessoa que defende o governo, ela tem que ter a crítica do que o governo está fazendo de positivo e está fazendo de negativo. O que nós estamos enxergando hoje é que o governo está fazendo tudo de negativo contra a classe nossa, que é a classe trabalhadora. Esse governo, assim como os anteriores, não representa a nossa classe, infelizmente. Tem uma pergunta aqui, infelizmente. Não é uma pergunta, mas ele está pedindo, Robson Martins, está pedindo o seguinte, ele começa dizendo assim, Carlinhos, ter lucro não é crime. E ele pediu também para ressaltar qual foi a luta logo no início da pandemia. Peço também para que ele diga o que foi colhido na reunião com o secretário e o vereador Renato Chaves há um mês. E, por último, ele pediu para que você fale sobre o posicionamento da Câmara. Você quer responder em partes? Porque tem bastante coisa aqui, tá? Não, primeiro é o seguinte, quando iniciou a pandemia, o sindicato já saiu numa campanha, inclusive paralelo ao que o governo colocou da medida da MP, de que os trabalhadores deveriam já ir se preparando para travar lutas em defesa do emprego. Porque a luta que o sindicato chama, o sindicato não é redentor, ele não vai resolver a situação de ninguém, ele não é o salvador da pátria. O sindicato é uma ferramenta de luta da classe trabalhadora. É uma ponte, né? É uma ponte. O sindicato propõe, tanto é que nós temos exemplos na nossa categoria, aonde tem mais luta, tem mais vitória, onde tem menos luta, tem menos vitória, e aonde não tem luta, não tem vitória. Sim. Então, o sindicato é a ferramenta, é igual a ferramenta que o trabalhador pega lá no local de trabalho para produzir uma peça.
Se o trabalhador não pegar a ferramenta, não vai produzir a peça. O sindicato é a mesma coisa. Se o trabalhador não pegar a ferramenta, que é o sindicato, para si e se organizar, ele não vai conseguir. Então, em momentos de crise e demissões, o trabalhador também pode lutar para preservar o posto de trabalho. O grande problema é que, às vezes, na maioria das vezes, existe o individualismo. Das pessoas pensam o seguinte, eu estou empregado, o outro azar, entendeu? Se eu estou com o meu posto de trabalho garantido, eu não me preocupo com o outro. Esse individualismo que faz com que a luta enfraquece. Porque quando você está numa luta por uma PLR na porta da fábrica, para 30% dos trabalhadores, 70% entra. Aí os 30% conseguem pressionar para conquistar algo que seria mediano, seria razoável, seria bom. Mas se parasse os 100% dos trabalhadores lá somente para discutir e participar das lutas nas assembleias, com certeza dá força maior para o sindicato estar na mesa de negociação e conseguir algo melhor. Então a luta, o sindicato é a ferramenta de luta. Se o trabalhador luta, conquista. Com relação a outra pergunta sobre a reunião que nós tivemos com o secretário de Indústria, o Renato, vereador... Né, vereador Renato Chaves. Isso, nós tivemos uma reunião no sentido... O sindicato provocou, desde do início da pandemia, o sindicato vem provocando discussão com todas as instituições da cidade, já preocupado com isso que ia acontecer, que poderia acontecer, que aconteceu na Mali, que é de criar um comitê de crise envolvendo os poderes da cidade, Câmara de Vereadores, Prefeitura e o CIMEI, que é o Sindicato das Indústrias, mais o Sindicato Nossos Trabalhadores, para criar um comitê de crise para, na possibilidade de qualquer empresa estar naturalmente preparando demissões, de que esse comitê intervisse ou intervenha para poder buscar naturalmente ajuda do município, do governo do estado e do governo federal para poder realmente criar medidas para proteger os empregos. Qual foi o posicionamento da Câmara? Oi? Qual foi o posicionamento da Câmara? Não, na verdade, o primeiro documento que nós mandamos para o presidente da Câmara, o Sebastião Silvestre, solicitando uma reunião para a gente discutir esse comitê. O Sebastião Silvestre respondeu um ofício do sindicato dizendo que não era da alçada da Câmara de Vereadores tratar esse assunto. Nesse meio tempo, nós mandamos um documento, no caso, para o líder do prefeito, que era o Renato, né, e mais para o prefeito, e também para o CIMEI, reafirmando a necessidade de discussão do comitê. O Renato se prontificou a participar, representando a Câmara e o setor da Câmara que discute essa situação de indústria, tudo. Sim. E o secretário de Indústria, mais o sindicato nosso, nós tivemos uma pré-discussão. Na semana passada, nós tivemos uma reunião por vídeo envolvendo o secretário de Indústria, o Renato, eu e mais o presidente do CIMEI, que é o Henrique, né, que é o diretor da Fânia, que é o presidente do CIMEI, e nós discutimos, né, para ele entender qual que era o objetivo do Sindicato dos Trabalhadores sobre esse comitê de crise. Ele compreendeu, né, ele falou que o CIMEI não tinha condições de determinar o que as empresas poderiam fazer, mas ele estava à disposição pelo CIMEI de discutir o comitê com esse objetivo de estar unindo forças, né, município, Câmara, CIMEI e Sindicato dos Trabalhadores, para poder intervir nas discussões de possíveis demissões e estar nessas discussões de buscar medida de proteger os empregos na cidade. E é isso que está acontecendo. Claro que o comitê tem os seus limites. O objetivo do comitê, e o Sindicato dos Trabalhadores está promovendo esse debate, é no sentido de a gente não ficar parado, ficar estático. O objetivo nosso é estar movimentando a população, movimentando os poderes da cidade, de que muita indignação a gente assistir demissões, fábrica fechar, empresas demitir em massa. Então sem fazer nada, né? Sem fazer nada. Então, para você ver, lá há um mês atrás nós começamos a promover esse debate e agora já aconteceu na Mali. Entendeu? E se os poderes da cidade não se movimentar, quando eu digo sobre os poderes institucionais, não se movimentar para poder buscar forças de intervenção do governo municipal, estadual e federal para poder garantir posto de trabalho, nós vamos assistir mais e mais demissões, entendeu? E no momento que a empresa se instala, inclusive a Mali, como eu disse no início, ela ganha isenção de impostos, prédio, estrutura, isenções e tudo, para se instalar, e no momento desse que demite, o município tem que ficar atento.
entendeu? Porque também é queda de arrecadação no município. É por isso que você envolveu a Câmara Municipal. Exatamente. É pais de família demitido, é criminalidade que aumenta com desemprego. Então, tudo isso afeta a cidade nossa. Então, o Sindicato dos Trabalhadores, ele não é uma instituição, né, somente para estar batalhando por melhoria na qualidade de vida, mas também para olhar com atenção o município e lutar para preservar pós-trabalho e melhorar a nossa cidade. Então, é nesse sentido que a gente está promovendo esse debate do Comitê de Crise. Certo. Nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta no nosso segundo bloco para que a gente possa conversar sobre as demissões em fábrica, no caso, as demissões da Mali aqui em Itajubá. Fique com a gente. Sapucaí Proteticar. Proteção completa para o seu veículo. Mais proteção com menos burocracia. Informe-se 3621-8208. WhatsApp 3012-8827. Rua Alcides Faria 93, bairro Varginha. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo 98, Centro, Itajubá. Sorria melhor com um tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica geral, prótese, implante parcial, total e prótese sobre implante. Ortodontia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica Odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás, 88, Itajubá. 3621-6639. Pensou em alimentação saudável? Pensou Naturex, onde você encontra grande variedade em vitaminas, sucos, sanduíches e ainda o melhor chopp da cidade. Atendendo de terça a domingo, das 2 da tarde às 10 da noite. Naturex, no Parque Municipal. Queijos Boa Esperança, à venda nos melhores supermercados de Itajubá e microrregião. Leve qualidade para sua mesa. Queijos Boa Esperança, no café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Itajubá Entrevistas de hoje. Para você que está entrando aí, hoje nós estamos conversando com José Carlos dos Santos, que é coordenador-geral do Sindicato dos Metalúrgicos, o Carlinhos do sindicato, como é conhecido, né, Carlinhos? Isso aí. Nós estamos falando sobre as demissões de fábrica, né, em momentos de pandemia, e especificamente sobre as demissões que houve aí na última sexta-feira, as demissões da Mali, né? Ele está nos explicando, né, sobre o olhar, né, e o posicionamento da empresa Mali e o olhar e o posicionamento do sindicato em prol dos trabalhadores, né? É um momento complicado, né, porque divide algumas opiniões, né, porque de um lado, como a gente está ouvindo falar aí, desde o começo da pandemia, né, a gente está ouvindo dizer que não dá para ficar em casa ou não dá para a empresa, para o empresário bancar, vamos dizer assim, esse funcionário em casa com a empresa parada ou com redução, né, no trabalho. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem um outro lado e um posicionamento muito legal aqui que eu ouvi do Carlinhos, né? No primeiro bloco, que ele disse exatamente o seguinte, eu acho que é até legal a gente partir disso agora nesse bloco. Ele disse o seguinte: bom, as empresas, né, antes da pandemia, passaram por um momento de lucro, né? As empresas, os empresários, né, passaram, claro, lutando, vamos dizer, honestamente, normal, passaram por esse momento de lucro, né? E agora, neste momento de pandemia, é momento desses empresários, dessas empresas, olhar aí quem ajudou a empresa a lucrar. Né? Então, assim, até o Robson Martins colocou aqui que ter lucro não é crime, e realmente não é, nunca foi, nunca vai ser, né? Realmente, né? Quando se ganha esse dinheiro honestamente, nunca vai ser crime. Porém, um lucro, só visar o lucro, eu acho que neste momento complicado que a gente passa,
eu acho que de repente não é a opção, né? Não dá para ir nesse caminho. Esse momento eu acho que é de realmente minimizar os prejuízos, porém aí de honrar também essas pessoas que todos os dias acordam cedo, dão a sua vida, às vezes passa muito mais tempo, até como o empresário, o funcionário da Embel, o Carlão, esteve aqui conversando, que também é presidente da CIPA, conversando com a gente sobre a situação da Embel, e ele até falou, olha, lá na Embel a gente costuma dizer que é a família Embel, tanto que a gente passa tempo ali, né, ali você faz amizades, ali você chora no ombro do amigo, né? Ali você realmente... E acaba criando esse vínculo mesmo de família. Passa mais tempo, às vezes, com a família do seu trabalho que a sua própria família na sua casa, né? Então, é este o momento, né, da gente visar isso agora. Exatamente. Né? Inclusive, Drica, nas empresas, na Mali e outras empresas também utiliza o diálogo de que somos colaboradores, né? Os nossos colaboradores, né? Os trabalhadores são colaboradores. Aí chega nesse momento traumático de crise, né, sanitária, a empresa utiliza de uma saída que, no nosso entendimento, é indignante, demitir. Porque tem medidas para ela manter os trabalhadores em casa, tem formas e outras formas para poder debater com o sindicato está aberto para achar saída para a preservação dos postos de trabalho. Para mim, o que mais ficou... Então, o sindicato está aberto para isso, tem as medidas que o governo está colocando, o sindicato está aberto para sentar, achar saída e na importância de manter o pai de família no emprego, e a empresa simplesmente demite e opta por indenizar os trabalhadores de acordo com a estabilidade provisória da MP 936 do governo Bolsonaro. Então, mantém-se a crítica do sindicato, porque nós entendemos que o sindicato, se ele não defender o que é melhor para os trabalhadores, ele não tem razão de existir. Sim. Existe inúmeros sindicatos no Brasil todo. E existem sindicatos bons e sindicatos que, infelizmente, não têm uma linha de defesa intransigente do direito dos trabalhadores. O nosso, eu tenho orgulho de dizer, de que o nosso sindicato, São José dos Campos, sindicatos ligados à CSP Conutas, tem uma linha de atuação de defesa intransigente da classe trabalhadora. Sobretudo, dialogando com os trabalhadores e dialogando com as empresas. E deixando claro para os trabalhadores, se você se organizar, se você estiver unido, não é para brigar com a empresa, mas para defender o seu direito, vai conquistar algo melhor. Exemplo disso, acabamos de fechar essa semana, mesmo sem poder realizar a assembleia, por causa da gente não promover aglomerações. Fizemos uma movimentação, carro de som, diálogo com os trabalhadores na Edibras, conseguimos fechar o valor da PRR de R$ 4.900, valor base, entendeu? Mesmo nesse momento de pandemia, a empresa não queria chegar nisso, nós discutimos, colocamos os trabalhadores em giro na fábrica de mostrar insatisfação, fechamos uma PRR, talvez não fosse o que a gente queria, a melhor, mas fechamos uma PRR de 4.900, que ela pode chegar a mais de 6.000 se atingir todos os indicadores. Então, é para demonstrar de que se o trabalhador se movimenta, ele consegue. Exemplo, há uns 20 dias atrás, na GE. Sim. A GE queria reduzir a PLR dos trabalhadores, que é o abono, a participação no resultado. Ela queria reduzir, nós fizemos uma movimentação por fora, os trabalhadores responderam lá no local de trabalho, a GE foi obrigada a aumentar a PLR e fechar o mesmo valor do ano passado com avanço. Então, o que acontece? A GE, 2 anos atrás, ela tentou, a empresa multinacional, ela tentou tirar um benefício importantíssimo dos trabalhadores, que é o cartão Farmaceg, entendeu? Que a empresa subsidia 50% da medicação no receituário do trabalhador, que é um benefício espetacular. Ela queria tirar. Fizemos uma assembleia, os trabalhadores disseram, não, se cortar não vão parar a fábrica. Não cortou até hoje. Então, isso é para demonstrar para as pessoas de que se tem um sindicato, as coisas ainda não andam tão bem, imagina se não tiver. Então, a gente tem que, os trabalhadores, naturalmente, convivem com a gente, vê a atuação do sindicato, mas as pessoas que não trabalham em fábrica não sabem a atuação do nosso sindicato. Mas a união da classe trabalhadora, ela faz o seu sindicato forte a cada momento. Por isso que é importante, né, essa participação de todos, apoiando o sindicato, para que a gente possa, naturalmente, conseguir resultado positivo nas demandas que o sindicato coloca. Parabéns mais uma vez. O que não ficou claro para mim é
se a medida que o governo Bolsonaro tomou de estender aí essa ajuda, por exemplo, às fábricas, né, essas empresas até dezembro, por que a MAHLE resolveu cortar, né, não seguir do jeito que ela estava fazendo? Sendo que ela tinha todas as condições, né? É uma pergunta que, inclusive, nós vamos fazer para ela amanhã na reunião, porque não ficou claro também. Não justifica. Se tem a medida que, na verdade, é uma medida que nós ainda não concordamos com ela, que é uma medida que ela ajuda as empresas mais do que ajuda os trabalhadores, porque ela não dá proteção real para os trabalhadores. Mas a empresa podia utilizar, mesmo sendo uma medida frágil para os trabalhadores, mas ela é benéfica para as empresas poderiam utilizar até o final do ano, para os trabalhadores atravessar esse momento de pandemia, né, sabendo que está empregado. Então, essa é a reivindicação que o sindicato vai estar fazendo amanhã e fazer essa pergunta para a MAHLE amanhã, nessa reunião. Bom, o Nando Silva diz aqui, infelizmente, os trabalhadores são sempre os mais prejudicados. Como você tinha dito mesmo, né? Verdade, infelizmente. Infelizmente, é assim. Bom... daqui a pouco a gente volta a conversar mais um pouco sobre a MAHLE. Eu até peço a vocês que vocês deixem as suas opiniões, coloquem as suas perguntas, né? Se houver alguma pergunta aí, pode colocar, que daí a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Deixa a sua opinião aqui também sobre essas demissões, principalmente agora que a gente está conversando, a gente começa a entender melhor esse panorama, né? É verdade. Então pode deixar as suas opiniões aqui, né? Opa, não veio a palavra. Tem hora que as palavras escapolem, como diz minha avó, né? Da boca da gente. Mas pode deixar aí as suas opiniões, tá bem? E aí a gente vai lendo aqui na medida do possível. Bom, vamos congelar um pouquinho essa situação da MAHLE, essa triste situação da MAHLE, que demitiu aí agora na última sexta-feira 180 trabalhadores, né? E aí nós vamos um pouquinho dar uma puladinha aqui, porque o sindicato, na verdade, olha por todas essas indústrias, essas fábricas, né, daqui de Itajubá. E a Imbel também, há pouco tempo, passou por uma situação, esses funcionários da Imbel passaram por uma situação, né, que foi o óbito do senhor Francisco, que inclusive a gente deixa mais uma vez os nossos sentimentos a toda a família do seu Francisco, né, que infelizmente acabou falecendo por conta de ter sido infectado aí com o Covid-19. E aí, a partir disso, né, se desdobrou aí um monte de questões, né? Se ele trabalhava na fábrica, né, na Imbel, ele é natural que os outros funcionários também ficassem com certo receio, né, de poder ir trabalhar também, de saber. Então, assim, eles tinham que ter uma ideia melhor do que estava acontecendo naquela fábrica, né? Então, houve várias reivindicações, né, desses funcionários, até mesmo o Carlão, que é presidente da FIPA lá da Imbel, teve aqui com a gente, colocou o que os funcionários estavam exigindo, porque a princípio, então, a Imbel só tinha disponibilizado aí os 14 dias, né, de afastamento de todos os funcionários. E aí, para eles, né, na visão deles, e ficou claro também que realmente era isso mesmo, não era satisfatório só esses 14 dias, né? E aí eu gostaria de conversar, então, com você, Carlinhos, como é que foi resolvido até então essa situação da Imbel? Então, Drake, só para a gente fazer um histórico, quando começou a pandemia e foi colocado, né, toda essa situação no nosso país, lá em março, o sindicato já encaminhou documento para todas as empresas solicitando férias coletivas ou licença remunerada dos trabalhadores para distanciamento e evitar o problema desse contágio. Você deu até uma entrevista para a gente falando exatamente isso no começo da pandemia. Lá na porta do sindicato. E na sequência, nós já encaminhamos outros documentos protetivos, solicitando medidas internas, afastamento dos trabalhadores de risco. E o sindicato vem fazendo histórico, inclusive noticiando isso tudo no Facebook, nas páginas do sindicato. E na semana, no dia 10, quando o sindicato já recebeu a informação da possibilidade
do trabalhador está infectado com o Covid e ter sido internado, o sindicato já encaminhou um documento para a Embel solicitando a licença remunerada para os trabalhadores, isso no dia 10. E na quinta, dia 11, era feriado. No dia 10, o sindicato já encaminhou o documento solicitando o afastamento de todos os trabalhadores e que fosse feito o teste em todos os trabalhadores, para trabalhadores e familiares, para, naturalmente, detectar, né? Porque os trabalhadores trabalham juntos, detectar as possibilidades de quem poderia estar infectado ou não. Isso foi na quarta, já deu feriado na quinta. No sábado, o trabalhador, o companheiro, faleceu. No domingo, a empresa... então, agora que entendi, antes vocês já tinham pedido... Na quarta-feira, Na quarta-feira vocês pediram. Nós já pedimos, já temos um documento lá, nós encaminhamos para a empresa, encaminhamos um documento por volta das 3 horas da tarde, então não teve nem resposta. E no sábado o trabalhador faleceu, no domingo a empresa já tomou a medida da licença remunerada de 14 dias a partir do dia 11, entendeu? E aí o sindicato, na segunda-feira, já encaminhou novo documento solicitando que os 14 dias não era suficiente, até porque tem várias interpretações aí dentro da OMS e de cientistas no mundo todo de que talvez 14 dias não seja o limite, né, da incubação dessa doença. Pode passar até um período maior. E aí nós encaminhamos solicitando a prorrogação disso e encaminhamos todo esse histórico para o Ministério Público do Trabalho. O Jefferson, inclusive, está no sindicato agora, ele está fazendo um trabalho nesse sentido junto ao Ministério Público, porque a empresa noticiou que quinta-feira, dia 25, ela retorna ao trabalho, então o Jefferson está na correria lá, desdobrando um debate com o Ministério Público, documentação, denúncia dos trabalhadores, tudo encaminhando. E o Ministério Público pediu a intervenção do sindicato e também noticiou a Embel de que a Embel faça teste em todos os trabalhadores, entendeu? E enquanto isso, a Embel não retornar ao trabalho, entendeu? Essa é a posição do Ministério Público do Trabalho. E a gente está monitorando isso com o Ministério Público do Trabalho. Então, o que acontece de hoje até quarta, entendeu? Até amanhã, no caso, né? O sindicato está fazendo esse trabalho, né? No sentido de demonstrar para a empresa de que se ela não fizer o teste, assim como até o Ministério Público fez naturalmente coro com a reivindicação do sindicato, de que não é possível retornar ao trabalho, até porque não sabe, né, a real situação dos trabalhadores. E está chegando denúncia no sindicato, mas sem citar nome, que há a possibilidade de ter mais gente infectada, entendeu? Não sem citar nome, então os trabalhadores estão preocupados, não sei se vocês receberam isso também, mas está uma discussão, então o clima está horrível. E o sindicato segue, já informou isso tudo para o Ministério Público, todas as denúncias estão chegando via WhatsApp, claro, tudo com então, segurança. A Embel até já foi orientada pelo Ministério Público para testar todos esses funcionários do Embel. Exatamente, todos os trabalhadores. Antes de voltar. Antes de retornar. Se ela testar todos os trabalhadores e todos os trabalhadores que ela testou não estão com Covid, beleza, entendeu? Retorna e claro que mesmo assim o Ministério Público encaminhou uma série de encaminhamentos para que a Embel faça de proteção dentro da fábrica. Uma simples lixeira que você tem que levantar ela com a mão para eliminar isso. O controle de ponto, você botar o dedo, tirar, ser de cartão para você só aproximar, você não ter contato. São assim, uma série de medidas para que evite a possibilidade de contaminação interna na fábrica. Mas isso com o retorno, mas para acontecer o retorno, de que seja feito o teste em todos os trabalhadores. Isso é a posição clara do Ministério Público, e nós vamos estar monitorando isso até amanhã, para ver se a Embel cumpre ou não cumpre. Se a Embel não cumprir, é possível que o Ministério Público entre com ação civil pública contra a Embel, determinando que ela cumpra. Nossa, vamos conversar sobre isso. A gente vai no terceiro... É coisa, hein? É muita coisa. É coisa para conversar, mas vamos conversar sim, porque é necessário também que a população entenda o que está acontecendo dentro da sua própria cidade. Exato. Né? Então nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta no nosso último bloco do Itajubá Entrevistas. Eu espero você fique com os nossos patrocinadores aí, conhecendo as empresas e os seus produtos. Não sai daí, a gente já volta.
Bosquinho, distribuidora de doces, produtos para festas e descartáveis em geral. Curta a página no Facebook, Distribuidora Bosquinho, em Itajubá, na Rua da Antiga Brama. Fone 3622-2821. Pizzaria do Gordo, agora em novo endereço, na Praça do Batalhão, ao lado do quartel. Pizzaria do Gordo e Bar do Peixe, unidos para que você tenha produtos de qualidade. Atendimento delivery, WhatsApp 99219-6820. Central Tintas, a loja do pintor inteligente, bairro Vila Rubens, na Rua da Escola Silvério Sanches. Fone 3623-8458. Tenha sua própria bike e ganhe em vantagens. Saúde, economia, meio ambiente. A Bike Sport é a loja de oficina. Limpeza, manutenção e revisão. Peças e acessórios para as mais variadas marcas e modelos. E mais, monte a sua caiçara com as peças e a cor que você quiser. Facilita-se em até 10 vezes nos cartões. Bike Sport, em frente ao Major João Pereira. Telefone 3621-2268. WhatsApp 98875-2630. Pizzaria São Vicente, a pizzaria do Toninho, lanches, pizzas e salgados, bairro Medicina. Diz que entrega 3622-2160. Estamos de volta no nosso último bloco do Itajubá Entrevistas. Quem perdeu aí, quem está entrando agora, fica com a gente, vamos conversar sobre as demissões em fábrica, né, e situações de trabalhadores em fábrica também. Nós conversamos sobre as demissões da Emale, estamos conversando sobre a situação dos trabalhadores da Imbel, né, como você vem acompanhando aí nas redes sociais, até pelo Itajubá Entrevistas, e hoje a gente está aqui com José Carlos dos Santos, o Carlinhos, que é coordenador geral do Sindicato dos Metalúrgicos, que está nos falando um pouquinho sobre a situação tanto dos trabalhadores da Mali, quanto agora a atual situação dos trabalhadores da Imbel. Quem perdeu e está entrando agora, pode depois procurar na íntegra aí para poder ver o programa todo pelo Facebook, pela página da TV Itajubá, pelo YouTube, ou até mesmo você pode abaixar aí o aplicativo da TV Itajubá e assistir não só o Itajubá Entrevistas, como toda a programação da grade da TV. Nós estávamos falando sobre a situação agora da Imbel, né? Depois do falecimento, do triste falecimento aí de um funcionário da Imbel. E aí o Carlinhos estava nos dizendo, então, que a Imbel disponibilizou 14 dias, né? Que é o período aí da incubação, né? Até então é o que a gente acha, né? Estão pesquisando. Aqui eu costumo dizer sobre essa pandemia que é um dia após o outro, né? Para todo mundo. Então aí a Imbel deu os 14 dias aos funcionários, só que os funcionários também reivindicaram porque não ficaram satisfeitos somente com essa medida. O sindicato, por sua vez, que também entendeu a situação dos funcionários da Imbel, entrou com pedido para a Imbel e no Ministério Público que esses 14 dias se prorrogassem, é isso? Um pouquinho mais, e também o teste, né, a testagem de todos os seus funcionários da Imbel antes de voltar a trabalhar, para que eles possam voltar com mais calma no seu ambiente de trabalho, né? Exatamente. Então, essa reivindicação, ela partiu na segunda-feira, foi encaminhada, segunda-feira passada, né? Foi encaminhada para o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, ele fez uma ação recomendatória para a Imbel, né? No caso, ela recomenda que a Imbel faça as ações. Se a Imbel não cumprir, aí caberá, o Ministério Público poderá entrar com uma ação civil pública, isso tudo paralelo com o sindicato, contra a Imbel, para que a Justiça do Trabalho de Itajubá determine que a Imbel cumpra o que o Ministério Público do Trabalho está propondo. E o Ministério Público do Trabalho também já notificou a Vigilância Sanitária de Itajubá e está monitorando tudo para que faça todas as averiguações necessárias, né, em relação à Imbel, para que verifique se os procedimentos estão sendo aplicados, desde o teste em todos os trabalhadores e, caso feito, e naturalmente reorganiza o retorno dos trabalhadores após o teste, também as medidas internas estão sendo cumpridas. Certo. Caso, então, a Imbel
não faça aí as recomendações, né, as orientações, então o Ministério Público aí entra realmente com esse mais pesado, vamos dizer, aí na situação. Exatamente. Isso não demora, apesar que é uma medida de emergência, né? De emergência é um liminar, né? A Justiça pode determinar, inclusive se a gente acredita, tendo o peso do Ministério Público do Trabalho, que inclusive é um órgão fiscalizador do direito trabalhista, e, sobretudo, linkado com a Justiça do Trabalho, a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho está em consonância com essa reivindicação, a Justiça do Trabalho possivelmente, né, a Justiça do Trabalho de Itajubá, possivelmente entenderá a necessidade de urgência e pode emitir uma liminar de aplicação emergencial sob pena de multa para a empresa se ela não cumprir. Então, o sindicato está fazendo todas as medidas, né? A gente quer deixar claro para os trabalhadores que estamos acolhendo todas as denúncias, todas as preocupações, e pode contar. O sindicato vai estar do lado dos trabalhadores da Imbel, assim como dos trabalhadores de toda a nossa categoria, na defesa intransigente dos seus direitos. Após essa volta dos trabalhadores, a gente espera que dê tudo certo, né? Que volte, que tenha essa testagem, né? Isso. Após isso, tem alguma recomendação sanitária diferente? Olha, pela carta que o Ministério Público encaminha para a empresa, são várias. Tem muitas. Às vezes são coisas tão banal que a gente acredita que não seja importante. É o que eu dei exemplo agora. Por exemplo, uma tampa de lixeira que a pessoa tem que remover com a mão, é o controle de ponto, de colocar o dedo, todo trabalho colocar o dedo, né? E aí várias medidas assim para evitar o contato. São medidas muito difíceis de ser tomadas, ferramenta né? no local de trabalho. Um trabalhador pega uma ferramenta, o outro pega, quer dizer, é o uso comunitário. Como que vai, entendeu? Até na própria Imbel, como o Carlão disse aqui, é uma peça que complementa a outra, ela já vem para o outro. E aí, como é que fica? Entendeu? É complicado. Não tem como seguir, né? Totalmente. Vai ter uma pessoa ali para higienizar direto, uma pessoa põe a mão e higieniza, a outra é complicado. É complicado. Então, as medidas, por mais que elas sejam importantes ser colocadas, tipo assim, inibir 100% a possibilidade de contágio. Não dá em nenhum lugar, né? Em nenhum lugar, muito completo. Tanto é que a gente minimiza, né? Minimiza, tipo assim, você fazer os controles para minimizar, mas que vai inviabilizar a possibilidade de contágio, isso 100% não vai ser. Infelizmente, a gente não consegue isso. Mas só da gente minimizar, né, essa situação, a gente já estamos aí no lucro. O importante é o seguinte, eu acho que todas as medidas que o sindicato tem feito até hoje, desde o início, ela tem funcionado bem. Eu acho que, por isso que eu torno a dizer para os trabalhadores que estão ouvindo, para a população de modo geral, que não tem contato com os sindicatos metalúrgicos, de que os sindicatos metalúrgicos, eu sou suspeito de falar, mas toma todas as medidas de defesa do direito dos trabalhadores. Se não fosse o sindicato, fatalmente a empresa estava trabalhando normal, entendeu? E as coisas... É isso que acontece, infelizmente. Então, todas as medidas que o sindicato está tomando, inclusive aqui em consonância com o Ministério do Trabalho, tem funcionado muito bem. Nós esperamos, naturalmente, passar esse período traumático de situação na Imbel, não somente na Imbel, porque as outras fábricas não estão isentas de ocorrer o mesmo fato, com certeza, porque é um vírus invisível e que e todo mundo está sujeito infelizmente, a vivenciar esse problema. Nós esperamos que a gente consiga passar essa fase, né, e sair mais forte disso, né, sair mais forte, mais unido, que a classe trabalhadora faça sua reflexão de cada momento e que a gente, ao sair desse momento de pandemia, que a classe trabalhadora se fortaleça cada vez mais, entendendo que, principalmente nós, metalúrgicos, temos um sindicato que responde à altura possível em defesa dos trabalhadores. Isso é importante a gente fazer essa reflexão, né, nesse dia. Perfeito. Bom, aqui tem a Valquíria Carlos dizendo: bom dia, Drica, parabéns pelo trabalho. Obrigada, Valquíria, é muito importante aí o feedback que vocês dão, viu? É feito com certeza com muito carinho para vocês. Aproveita aí, se já deixou a curtidinha lá, deixa a curtidinha. Como diz minha amiga, deixa a curtidinha lá. Curte lá no Face, tá bom, gente? É importante pra gente esse feedback, né? O Antônio Carlos Almeida colocou assim: o facão vira forte, peãozado. Não pode.
Tá aí o sindicato lutando Exatamente. para isso, né? Para que esse facão não fique fora, não aconteça aí esses cortes como aconteceu. Bom, nosso tempo está esgotando aqui, a conversa é grande, né? Mas ela precisa ser feita, né? Amanhã, como o Carlinhos diz, tem a reunião com a Mali, né? Para que vocês possam tentar entrar num acordo aí. A gente espera que tudo dê certo, que a Mali volte atrás, né? Vão pedir a recontratação É isso que eu vou pedir. dos funcionários. Cancelamento das demissões. Então, esperamos que volte atrás, pelo que a gente viu aqui e entendeu, a Mali tem todas as condições, né, dadas pelo governo, que era a que ela já vinha sendo, já vinha utilizando, né, e agora, como prorrogou até dezembro, a Mali também tem esse poder de prorrogar também até dezembro. Então, a gente espera que essas famílias se acalmem, né? E acreditem aí no Sindicato dos Trabalhadores, que está sempre realmente protegendo os direitos desses trabalhadores, né? Falando por eles, sendo a voz, fazendo essa ponte aí entre patrão e funcionário, né? Exatamente. Obrigada, viu? Eu agradeço, Drica, agradeço ao TV Itajubá, né, por esse espaço, e nós estamos à disposição, né, para quando tiver espaço para a gente estar passando as informações da classe trabalhadora. Fica E torna a vontade. dizer, o sindicato forte é o trabalhador unido. Se o trabalhador estiver unido, estiver fortalecido, realmente, lá no local de trabalho e junto com o sindicato, não tem facão nenhum que vai derrubar a classe trabalhadora. Obrigado a todos, até a próxima. Isso aí. Bom, nós estamos terminando o Itajubá Entrevistas. Ai, quero dizer que depois aí que vocês conversaram com a Mari, fale pra gente o que aconteceu, o que deu aí, né? Eu mando para você. Tá Deixa bom, comigo. obrigada. E a gente repassa pra vocês também, que agora a gente quer ver o desfecho dessa história e a gente espera que seja um desfecho positivo, né? Se Deus quiser. Isso, justo, né, pra todo mundo. Com certeza. Bom, nós vamos terminar o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Amanhã a gente vai conversar sobre o último decreto do senhor prefeito Rodrigo Rieira, né, que flexibilizou aí também, agora abrindo a abertura dos templos religiosos. Nós vamos ter aqui o pastor da Universal falando a importância dessa abertura e também de que forma que eles vão receber esses fiéis. Eu espero você amanhã. Quem não participou ainda da pesquisa de satisfação, tá aí no Facebook da TV Itajubá, participe dando a sua opinião, certo? Até amanhã. O Danilo. TV Itajubá Entrevistas. Oferecimento. SMX Racing Motos. Peças, acessórios, preparação e suspensão.